A Bíblia é importante para você? Qual é a importância dela? Ela é relevante na sua vida? E existe alguma necessidade de conhecê-la profundamente ou um conhecimento raso é suficiente? Será que conhecer a Bíblia é realmente necessário ou isso é uma coisa que fica para pastores, padres, líderes evangélicos ou católicos e cristãos, religiosos de modo geral? Será que eu, sendo um cristão leigo, eu preciso ter conhecimento da Bíblia? É isso que a gente vai conversar hoje. Fica aí com a gente. Olá pessoal, eu sou Rafael Torres e eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho a respeito de como manusear a Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Manusear a Bíblia é o sentido de o que a gente faz com ela. Mas antes de nós começarmos essa nossa conversa de uma maneira mais prática, eu quero que a gente pense um pouco a respeito da importância da Bíblia. Eu comecei perguntando, a Bíblia é importante? Claro que a maioria das pessoas responde que sim, pelo menos dentro de um contexto cristão, se somos cristãos, vamos dizer que a Bíblia é importante. Mas eu quero chamar a atenção para a gente se aprofundar um pouco a respeito de como essa importância se dá na prática. Então, para a gente poder acompanhar aqui, eu quero que desde já você fique ciente de que nós estamos numa sequência de aprofundamento bíblico. Começamos o primeiro módulo com o pastor Yuri. Se você não assistiu o primeiro módulo, eu te aconselho a dar uma paradinha aqui nesse vídeo e buscar o primeiro módulo, porque nesse primeiro módulo o pastor Yuri faz uma introdução a respeito do que é a Bíblia, de como ela começou, como ela foi formada, qual a história da Bíblia. É o primeiro módulo chamado Bibliologia. Se você não fez ainda, vai lá, assiste. São 6 vídeos, são vídeos rapidinhos. Não demora, você não gasta muito tempo nisso, mas você se aprofunda um bocadinho, depois vem para esse segundo módulo aqui, que eu já vou partir do pressuposto que você já assistiu à bibliologia, certo? Mas para esse nosso segundo módulo do curso básico da fé cristã, se você caiu de paraquedas, esse é o nome do nosso curso aqui, Curso Básico da Fé Cristã. E se você não sabe nada a respeito disso, eu te convido a fazer parte desse projeto e caminhar junto com a gente. São mais de 30 módulos, se eu não me engano, 31 módulos, que fecham todo o entendimento básico, aquilo que seria o essencial, o inevitável, para que qualquer pessoa possa dizer eu sou um discípulo de Jesus, ou eu conheço o suficiente para saber o que pode ser chamado um discípulo de Cristo. Então essa é a intenção desse curso. O básico da fé. Então nós não vamos falar aqui a respeito de coisas muito profundas, apesar de que nós vamos deixar muitas sementes. De vez em quando a gente toca em um aspecto muito profundo, mas sempre de um jeito que você possa trabalhar, que você possa entender. Mas nós temos a intenção de plantar muitas sementes para que você fique com o entendimento ou a curiosidade, muitas vezes, para ir buscar mais conhecimento a respeito do assunto, legal? Então, para esse nosso módulo, eu preciso que você pegue um caderno ou um papel, uma caneta, um lápis, algo que você possa anotar, e eu preciso que você pegue, claro, uma Bíblia. Afinal, nós vamos falar sobre como manusear a Bíblia. De uma certa maneira, nós vamos trabalhar alguns aspectos práticos, mas eu quero falar teoricamente a princípio com você, tá? Então vai lá, dá pausa no vídeo, pega uma Bíblia, pega um caderninho ou pega um papel. Eu tenho aqui o caderno da Escola Discipular. É um caderninho que foi feito especialmente para os alunos do curso básico da fé cristã, da Escola Discipular. E se você, de repente, quer adquirir um desse e você está fazendo esse curso mediante alguma igreja, então você pergunta aí para o facilitador que está fazendo o acompanhamento desse curso juntamente com a sua turma, como você pode adquirir. É R$15 o valor desse caderninho, tá? E ele vem para você com 55 páginas de anotas para você fazer anotações, tá? É um caderninho normal. Eu não estou aqui para vender nada, você não precisa comprar isso se você tiver
É só se algumas pessoas gostam, né? Ele é bonitinho e tal. E comprando você também ajuda a gente, porque nós precisamos investir aí para que possamos prosseguir nesse trabalho, discipular, nesse trabalho online de cursos e aulas. Nós precisamos melhorar nossos equipamentos e para isso nós precisamos levantar recursos. Então, mesmo que seja um pouquinho, se você adquirir esse caderninho aí, você já está ajudando a gente um pouquinho, legal? Mas enfim, pegou um papel, pegou caneta, pegou um lápis, alguma coisa para anotar, pegou sua Bíblia, importante, claro, não pode faltar, legal? Bem, eu vou trabalhar com vocês aqui através de alguns slides que eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Acho que já está indo aí, legal, né? O nome do nosso módulo, como eu já falei, é Como Manusear a Bíblia. A nossa intenção aqui é fazermos uma abordagem, repetindo, teórica e prática, para que você possa ter alguma base melhor para deslanchar no seu conhecimento bíblico. E se você de repente não está muito empolgado, se você não está muito motivado nesse caminhar, nessa caminhada de conhecer a Bíblia, a nossa intenção básica, principal, passa a ser aqui contaminar você com essa boa motivação para conhecer mais a Bíblia. Então, para começo de conversa, eu quero que você pegue essa sua caneta que você já separou, esse seu papel, esse seu caderno, e você escreva assim: o que eu penso sobre a Bíblia? Faça isso agora, tá? Isso aqui é um exercício que você vai fazer, eu sempre faço presencialmente, mas online você vai fazer aí por conta própria, para que a gente possa ter noção do quanto conhecer a Bíblia, ainda que um pouquinho, já permite para nós mudar a perspectiva a respeito dela mesma e da influência que ela tem sobre nós. Então, logo no iniciozinho, enquanto a gente ainda não estudou nada aqui, bem no início desse nosso vídeo, desse nosso módulo, pega aí esse seu papel e anota: o que eu penso sobre a Bíblia é... E você completa aí. Enche as linhas aí, quantas você quiser. Não é para escrever um textão, mas também não é para escrever uma frase só. Fale sinceramente, escreva aí para você, dá uma pausa no vídeo e completa. O que eu penso sobre a Bíblia é... Legal? Escreveu? Então vamos continuar. Depois que você fez essa análise de você mesmo, talvez você tenha escrito algo como: o que eu penso sobre a Bíblia é... ela é a palavra de Deus. Outras pessoas muito comumente escrevem assim: o que eu penso sobre a Bíblia é que ela é a verdade. Outras pessoas costumam escrever: o que eu penso sobre a Bíblia é que ela é minha regra de fé e prática. Então existem alguns jargões dentro aí do métier evangélico cristão que já são de praxe, que as pessoas costumam usar, mas é interessante perceber que mesmo assim há muita diferença entre uma resposta e outra. Por quê? Porque muitas pessoas vão enfatizar alguns aspectos que outras não vão. E isso se dá porque a pessoa tem um relacionamento diferenciado com a Bíblia da outra. E isso é muito legal de perceber. Essa é a nossa partida, o nosso ponto inicial, o nosso pontapé inicial, é que nós percebamos que nós desenvolvemos um relacionamento diferenciado com a Bíblia. A gente vai ver isso ao longo do caminho aqui, mas eu quero olhar para a Bíblia propriamente, já nela especificamente, alguns textos para que nós possamos ter noção do que nela mesmo se diz a respeito da própria Escritura. Então, você tem aí algumas passagens bíblicas que eu separei para a gente ler e eu quero que você acompanhe junto comigo. Eu estou com uma Bíblia de tradução de versão NVI aqui, tá? Ó, nova versão internacional, mas você é livre aí para usar a versão que você prefere, aquilo que de repente lhe agrada mais. Se você tiver uma NVI aí na sua casa, você pode usar e você vai ler bem parecido aqui com a minha leitura, para acompanhar, né? Mas fique à vontade. Primeiro nós vamos começar lendo o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz as Escrituras, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento.
Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Olha, isso aqui é uma mensagem pesada, dada por Deus através do profeta, para aquela liderança de Israel, e que se estende a todo Israel de uma maneira indireta, porque fala que a falta do conhecimento da lei de Deus, e a lei de Deus aqui a gente pode compreender, trazendo para os nossos termos atuais, como a palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras, isso trouxe para eles o quê? Destruição. Olha aqui, no iniciozinho do versículo, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, para começo de conversa, a gente já precisa entender que não conhecer a Bíblia, ou conhecer a Bíblia de uma maneira pobre, de uma maneira muito rasa, ela traz para o ser humano, aquele que deseja se aproximar de Deus, ou mesmo que não deseja, a falta de conhecimento bíblico, ela traz destruição. Agora eu venho perguntar para vocês, o que é que nós temos visto por aí, mundo afora, acontecer dia após dia? Nós temos notícias, na maioria das vezes, notícias que nos espantam para o bem ou notícias que nos espantam para o mal? Acho que todo mundo vai responder igual, né? Nós temos ficado estupefatos quando nós acompanhamos coisas que têm acontecido ao redor do mundo, no Brasil e em outros países, que nos deixam assustados com tamanha crueldade, maldade e muitas vezes com questões como recentemente agora, o que nós estamos, esse vídeo está sendo gravado aqui no finalzinho de 2020, então estamos ainda dentro dessa questão da pandemia, do coronavírus, do novo coronavírus, o Covid-19, e isso tudo traz para a humanidade um senso, uma sensação de fragilidade ou de falta de segurança em todos os aspectos. Então percebam, se nós linkarmos o que a gente vê na prática acontecer no mundo com aquilo que a palavra de Deus diz, a gente começa a conectar coisas essenciais. Por exemplo, vimos aqui que o povo de Deus foi destruído, certa feita, por falta de conhecimento. E o conhecimento que eles rejeitaram era justamente o conhecimento da lei do seu Deus, ou seja, o conhecimento da palavra de Deus. Então isso trouxe destruição. Se nós vamos lá para frente, lá no Novo Testamento, a gente descobre que o ladrão ele vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Não estou falando ladrão aqui no sentido uma pessoa que vem roubar. Estou falando no sentido bíblico, palavras bíblicas que a gente encontra de Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então essa destruição, muitas vezes, a estratégia que o inimigo usa para que ela aconteça é a falta do conhecimento bíblico. Então, meus amigos, meus irmãos, ou quem quer que esteja assistindo esse vídeo, uma das principais ferramentas de Satanás e seus anjos para fazer com que você e eu tenhamos uma vida destruída na família, destruída no ministério, destruída na vida profissional, destruída emocionalmente, psicologicamente, na saúde, em qualquer área, é a falta do conhecimento bíblico. Isso é muito simples de entender. Quer ver? Por exemplo, imagina que uma pessoa não conhece a Bíblia por completo e ela não sabe, por exemplo, que a Bíblia diz que toda tentação que vem sobre o ser humano nunca é mais forte a ponto do ser humano não conseguir suportá-la, mas que Deus ele providencia já um suporte, ele já providencia para os seus uma sustentação para que possa passar pela tentação. Imagina que alguém não sabe dessa informação. Imagina que diante das tentações, se ela vai ser mais capaz ou menos capaz de passar por aquela prova, ou aquela pessoa que conhece esses versículos vai ser mais capaz. Não sei se deu para entender, eu confundi um pouco as palavras aqui, mas o que eu quero dizer, quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais nós somos edificados e edificantes.
quanto menos conhecemos as Escrituras, mais nós somos suscetíveis à destruição, para sermos destruídos em todas as áreas da nossa vida. Certo? Deu para entender legal? Vamos agora dar um pulinho lá em Provérbios. É a segunda passagem aí que está destacada. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Então você dá uma rezinha aí na sua Bíblia. Volta um pouquinho. Provérbios 29, 18 diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Vou ler de novo. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Veja só, destruição vem sobre o povo que tem falta de conhecimento da palavra de Deus. E desvio vem para aqueles que não têm o conhecimento da revelação. Qual é o ápice da revelação divina para todo ser humano que nós podemos ter hoje acesso facilmente? A palavra de Deus. Jesus Cristo foi a revelação de Deus mais clara à humanidade. E Ele é para nós a abertura de caminho para que nós possamos nortear a nossa vida. E crer em Jesus significa crer na palavra. A gente vai ver mais lá na frente, quando nós falarmos sobre o módulo do Evangelho de João, que João chama Jesus Cristo de o Logos, o Verbo, e o Verbo se fez carne. Esse jogo de palavras aí, ele dá uma gama de interpretação ampla e nós podemos fazer várias inserções a respeito daquilo que João está trazendo como conhecimento para nós, mas um dos conhecimentos interessantes que João atinge indiretamente, vamos dizer assim, é o entendimento de que Jesus Cristo ele é a plena manifestação do Verbo, ele é o Verbo, então ele é a plena manifestação da palavra de Deus. Então não há como amar a Jesus e não amar a palavra. Se você diz que ama Jesus Cristo, mas não ama a palavra de Deus, você ainda não conseguiu entender que uma coisa está totalmente conectada à outra. Se é que a gente pode chamar de coisa, né? Com todo respeito. Então, na palavra de Deus, nós temos a própria palavra dizendo que aonde não há revelação divina, o povo se desvia. O que quer dizer aqui? Muitos interpretam esse versículo como se estivesse falando de revelação no sentido profético, mas isso é uma interpretação que não corresponde exatamente ao texto, porque aqui ele está falando sobre o conhecimento daquilo que vem de Deus. Então, olha só, onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Então ele está falando sobre aquilo que Deus revela na sua palavra como verdade para guiar, nortear, para dar direção ao ser humano. Legal? Então vamos progredir aqui mais um texto. João 8:32. Nós temos dois textos aí do Evangelho de João. Vamos começar pelo capítulo 8, versículo 32. Vá lá, procura lá na sua Bíblia. Versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho de João. Diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse versículo é muito conhecido. Não precisa nem explicar muito, né? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade, então, ela edifica, ou seja, ela protege e ela impede a destruição. Ela impede que se desvie do caminho correto. E ela traz liberdade, libertação. Então, se você de repente não tinha muita ideia ainda do grau de importância da Bíblia na vida de uma pessoa, só esses 3 primeiros versículos que a gente leu aqui já está lhe dando uma ideia boa, né? Então a importância e a necessidade do conhecimento bíblico, elas são muito maiores provavelmente do que qualquer um de nós pode imaginar. Vamos dar um pulinho aí agora para o capítulo 14, ainda no Evangelho de João. João 14, 21, diz assim:
Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Palavras de Jesus falando muito claramente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, muitas vezes, muitas pessoas afirmam amar a Jesus porque nutrem pela figura de Jesus, pela figura histórica, pelo homem, pela pessoa a quem eles remetem esse nome Jesus, nutrem ali um carinho, um saudosismo muitas vezes, uma nostalgia talvez, um sentimento religioso, de devoção, mas muitas vezes confundem esse sentimentalismo com aquilo que manifesta na prática o amor. Jesus aqui está dizendo o seguinte: você quer manifestar o amor por mim? Você quer mostrar, você quer de fato me amar? Então, guarde os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É como se fosse uma prova, uma coisa factual para você mostrar claramente a Jesus que você o ama. Mas não necessariamente apenas mostrar a Jesus, mas mostrar a si mesmo. Porque muitos de nós, às vezes, ficamos desnorteados na nossa fé, confundidos, e a gente às vezes fica se perguntando, ou talvez eu esteja falando com alguém que já perguntou para Deus: Deus, eu estou agindo correto, eu quero lhe amar mais, como é que eu sei se eu lhe amo de verdade ou não? Não sei se você já fez algum tipo de pergunta, ou se já teve essa dúvida. Aqui está a resposta. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que ama Jesus. Então, quem ama Jesus não é quem vai mais à igreja, não é quem frequenta mais o culto ou a missa, não é quem ora mais tempo durante o dia, não é quem jejua mais vezes durante a semana, não é quem é mais ou menos religioso, mais ou menos fervoroso, não é. Aquele que ama Jesus é quem tem os seus mandamentos e os guarda. Agora, eu pergunto, por uma questão lógica, como é que eu vou guardar mandamentos se eu não os conhecer? Porque muitas vezes nós pensamos, mandamentos, o que ele está falando? Está falando dos 10 mandamentos ali do Antigo Testamento, lá em Êxodo, foi dado a Moisés, ao povo, aqueles 10 mandamentos, é isso? Não. Os mandamentos de Jesus é todo o contexto da palavra de Deus. E eu nem estou falando de você pegar a Bíblia, tentar enxergar nela um monte de regras, de obrigações para você obedecer rigidamente. Eu estou falando de você se alimentar do conhecimento bíblico para que você possa ter, na essência, aquilo que ela traz. A Bíblia, ela é muito mais profunda do que você e eu podemos ver e imaginar. Então, é muito mais do que ter regras e padrões para você ser obrigado a seguir. Na verdade, se você faz alguma coisa por obrigação e não pela fé e por amor, a própria Bíblia vai dizer que você está fazendo isso em pecado. O apóstolo Paulo vai deixar claro isso, né? Mas nós, enfim, não é nosso tema aqui, mas o que eu quero dizer é, se você quiser amar a Jesus de fato, na prática e em essência na sua vida, conheça as Escrituras e viva a sua vida pautado por elas. Legal? Próximo texto, Mateus 22, 29. Vamos lá, dá uma voltinha aí para trás. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, diz assim: Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Olha só. Vocês estão enganados porque não conhecem nem as Escrituras nem o poder de Deus. Aqui fica claro uma coisa muito interessante. Se engana aquele que não adquire conhecimento nem da palavra, nem do poder de Deus. Então você precisa desenvolver um relacionamento com essas duas vertentes da revelação divina. As Escrituras, sua palavra, e o seu poder, que se manifesta na sua vida de modo prático e através da sua vida. Mas entende uma coisa, não tem como você construir uma vida sincera de relacionamento com Cristo se você conhece só as Escrituras e você ignora totalmente o poder de Deus,
ou vice-versa. Se você desenvolve ou tem a intenção de desenvolver uma vida pautada com o poder de Deus, mas ignora as Escrituras, você não vai conseguir. Você vai conseguir se enganar, você vai conseguir encontrar assim achar que encontrou uns atalhos, mas atalhos não funcionam, porque a vida com Deus ela é pautada na verdade. Inclusive, a verdade é uma das maneiras que nós chamamos o conhecimento disso aqui. A Bíblia é a verdade porque é a palavra de Deus. Tá. Se você está achando que está indo muito rápido, ou se talvez esses versículos estão trazendo alguma coisa que você não está conseguindo acompanhar, como nós estamos utilizando esse recurso de vídeo, você tem a opção de dar uma pausa, voltar, analisa lá direitinho e vai com calma. O importante é que a gente consiga absorver o entendimento que o Espírito Santo tem dado para nós, certo? Eu vou soltar agora um videozinho e esse vídeo ele gerou um pouco de polêmica na época. Na verdade não é um vídeo, é um áudio, né? Mas alguém fez aí preparou ele como vídeo, tem uma imagem de fundo e tal, tem uma legenda para você acompanhar aquilo que está sendo dito. Ele foi dito num evento chamado Rock in Rio, que aconteceu no ano passado. Mais uma vez, estamos gravando esse vídeo em 2020, então estou falando que essa gravação desse áudio aconteceu em 2019 no Rock in Rio, aqui no Brasil, e um famoso cantor de uma banda de rock contemporânea daqui do Brasil, nacional, brasileiro mesmo, fez uma declaração lá no meio de um contexto, não vem ao caso aqui, mas ele falou algumas coisas e essas coisas que ele falou dizem respeito àquilo que a gente está estudando hoje. Então eu quero soltar esse vídeo aqui para que a gente possa conhecer um pouquinho da prática, na prática, a importância daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos vendo e estudando, tá? Então acompanhe aí que nós vamos já comentar. Acompanhe com atenção. Deixa eu jogar o videozinho aqui. Acho que já vai sair aí para você. Há 2019 anos atrás, o homem foi crucificado, foi torturado, foi assassinado, porque dizia: ame ao próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo dizia: ame ao próximo como a ti mesmo. E não importa qual é a sua religião, qual é a sua classe social, qual é o seu credo, qual é a sua cor. Jesus Cristo não fazia distinção entre classes, cores, credos, entre gays, entre índios, entre negros, entre imigrantes. Jesus Cristo dizia: ame ao próximo como a ti mesmo, e ponto final. E aí, deu para entender? Se você não tiver acompanhado direito, volta lá, assiste de novo. Mas basicamente, e aí? O que você achou? Essa é a pergunta básica que eu faço. E aí? O que você achou? Uma mensagem bonita, certamente. Uma mensagem que acerta em muitos pontos, sim. Ele fala ali que Jesus, ele não usa essas palavras, mas o que ele quer dizer é que Jesus não tinha preconceitos, correto? Jesus não tinha preconceitos, muito pelo contrário, né? Jesus era um grande crítico dos preconceitos, dos conceitos prefixados ali, inclusive da religião e de outras questões. Mas você percebe algumas afirmações perigosas ali? Se você não consegue perceber, se você de repente diz: não, Rafa, eu ouvi o que ele disse e eu concordei, eu achei tudo correto. Então eu quero fazer aqui uma sugestão para que você analise mais cuidadosamente. Por quê? Ele diz algumas coisas como: Jesus não fazia distinção entre quem era de um jeito ou de outro, e ele fala que Jesus não se importava qual era a sua cor, beleza? Certamente não. Jesus não se importava qual era a sua classe social, não lembro se é exatamente esse termo que ele usa aí, mas algo do tipo, correto? E Jesus não estava nem aí, é como se ele dissesse assim, Jesus não estava nem aí qual é o seu credo, aquilo que você acredita. Será? Será que Jesus não se importa com o que você acredita? Eu sei que talvez ele possa ter usado a palavra credo aí no sentido de religião. Correto. Jesus não se importa, nunca se importou, não se importa qual a sua religião, vírgula. Por quê? Porque dependendo da sua religião, dependendo do seu credo religioso,
isso pode estar criando para você um obstáculo para que você possa ter o conhecimento da palavra de Deus. Então, perceba bem que muitas vezes alguns discursos são feitos, e se você prestar atenção nesse contexto, aquele homem estava fazendo um discurso e milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas estavam ouvindo aquele discurso. E quantas dessas milhares de pessoas ali têm um conhecimento bíblico mais aprofundado? Muito poucas, talvez. Então, para muitas daquelas pessoas, o conhecimento bíblico que é dado ali através daquelas frases ditas por aquele famoso cantor, porque ele cita Jesus Cristo, ele cita os evangelhos, que é onde há referências do que Jesus diz, então ele está citando a Bíblia. Então aquelas pessoas que estão ouvindo esse discurso, para elas é como se elas estivessem ouvindo uma pregação. De repente eu estou aqui no Rock in Rio, vim para escutar rock, curtir, e eu estou ouvindo uma pregação, e aquilo que aquela pessoa fala se torna uma confirmação. Agora presta atenção no cuidado que nós devemos ter. No finalzinho ele diz, Jesus não fazia distinção de nada disso, tal. E aí ele fala, Jesus disse, ame ao próximo como a si mesmo e ponto final. Será que Jesus disse, ama ao próximo como a si mesmo e ponto final? Não. Olha aqui. Quantas e quantas páginas. E se nós fôssemos, mesmo que só para as palavras de Jesus, quanto mais Jesus falou além de ame ao próximo como a si mesmo? Aonde eu quero chegar com isso? Se o seu conhecimento bíblico é raso, se o seu conhecimento bíblico é limitado, você fica perdido, desnorteado, sem capacidade de discernir com cuidado aquilo que se apresenta como engano diante de você, mas que não parece um engano, parece uma mensagem bonita. E aqui eu posso lembrar, por exemplo, de Adão e Eva no Jardim do Éden, mais especificamente Eva, sendo abordada pela serpente. Se você for lá no início, lá em Gênesis, você vai encontrar bem isso. A serpente aborda Eva e ela fala a respeito daquilo que Deus havia comunicado a eles. Deus disse que vocês não deveriam comer do fruto dessa árvore, porque isso, aquilo, outro. E na conversa, você percebe que a abordagem da serpente ela é convincente, porque parece lógica. Mas a grande diferença é que ela não se coloca na verdade absoluta. Alguém sábio já disse aí, meias verdades não são verdades. Meias verdades se tornam mentiras. Então essa é uma estratégia muito utilizada dentro desse sistema mundano que nós vivemos. É a estratégia de que nós possamos ser enganados, ou qualquer pessoa seja enganada para ser destruída, para ser desviada, para ser, de alguma maneira, saqueada do reino de Deus, não tenha acesso a Cristo e a sua obra, através da falta de conhecimento. E a falta de conhecimento, muitas vezes, é plantada, e eu creio que principalmente é plantada através desse tipo de manipulação. Você pega a palavra de Deus, aquilo que Deus disse, e você dá uma manipulada de modo a fazer com que ela se torne semi-verdade, uma quase-verdade. Só que, cá para nós, uma quase-verdade não é uma verdade, certo? Então, Jesus Cristo disse, ame ao próximo como a si mesmo? Sim, ele disse, mas Jesus Cristo não disse apenas isso. Jesus disse um monte de outras coisas que, se forem levadas em consideração, o que há por trás da intenção desse cantor ao dizer essas coisas quebram muitos dos seus argumentos, porque ele fala palavras bonitas, parecem verdades absolutas, mas na verdade elas estão apenas manipulando um pedaço daquilo que Jesus disse, e que, se você não tiver conhecimento bíblico, você escorrega aí legal, para usar um termo mais jovial. Bem, nós temos um último versículo para nós lermos, que é lá em Atos, capítulo 17, versículo 11. Atos 17, 11. Diz assim:
os bereanos eram muito mais... Aliás, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Eu deixei por último esse versículo porque isso aqui, que é relatado a respeito daquelas pessoas em Bereia, é um exemplo, é um modelo para como todos nós devemos ser. Isso aqui é a vitrine, deve ser o nosso modelo. Qual era o grau de nobreza elevado dos bereanos? É que eles verificavam tudo nas Escrituras. Chegava alguém falando palavras bonitas que pareciam muito com a verdade, que na cabeça deles assim estava até se encaixando talvez, ou não, alguns achando que sim, alguns talvez achando que não, não importa. A questão é que aonde eles iam verificar se isso era verdade ou não? Nas Escrituras. Então você e eu devemos ser assim. Mesmo num vídeo como esse, com parâmetros bíblicos, com uma afirmação de que estamos num curso bíblico, e talvez você, só por entender que quem está falando aqui talvez tenha estudado o assunto, seja conhecedor do tema, mas não pressuponha isso apenas. Verifique, cheque aquilo que é dito para você, pregado nos púlpitos da sua igreja, dito pelos seus líderes, falado através de vídeos como esse, você precisa checar, verificar cuidadosamente nas Escrituras para ver se as coisas são mesmo assim. Bom, a gente fica por aqui, esse é o primeiro vídeo. Fica com a gente que no próximo vídeo nós vamos nos aprofundar sobre a Bíblia e como manuseá-la e como ter um relacionamento pessoal com ela.